Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quarta semana do farmacêutico. Um agradecimento especial aos colegas que vieram nas caravanas do interior, a turma de Lajeado, que está lá na Coreia, lá em cima, a turma de Pelotas, que veio com a professora Cristina, a turma de Santa Maria também, e, enfim, outros colegas que se deslocaram do interior. Bem, queria dizer umas breves palavras em nome da diretoria. A nossa profissão vem passando por um momento de mudança. Estamos no início de uma grande mudança do perfil do farmacêutico que atua em drogarias, partindo para o foco clínico, uma mudança que vai mudar a nossa concepção de profissão nos próximos 15, 20 anos. E essa palestra de hoje foi bem montada pela Comissão de Gerontologia, a qual gostaria de pedir para ficar de pé para receber os aplausos dos colegas. Um time de guerreiras aí. Cristine. Obrigado. Professora Maria Cristina Verlaine, coordenadora do curso de farmácia da Federal de Pelotas. A Cristina dos Reis, nossa conselheira do CRF, farmacêutica que atua em drogaria e farmácia de manipulação. Andiara Lufson, de Veranópolis, a cidade mais longeva do Brasil. Aprendi hoje de manhã no curso dela. Atua em saúde pública. Né, Andiara? Tem mais algum membro de comissão? Tá, tem outros colegas que não estão aqui. Bom, de acordo com a programação da quarta semana do farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Atuação Clínica Voltada ao Idoso, com discussão de casos clínicos com os palestrantes Andréa Mirândola, Claudine Schirner, Maria Cristina Verlaine, Renato de Mello, Cristine dos Reis e Andiara Lufson. Para explicar como vai funcionar a dinâmica agora à tarde, eu vou chamar a nossa conselheira Cristina dos Reis para dar sequência nas atividades. Obrigado e tenham a todos uma boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço a presença. É um imenso prazer ter vocês aqui conosco. Essa sala praticamente lotada. E para dar início, então, aos nossos trabalhos, eu vou explicar rapidamente o que a gente vai fazer. Nós vamos ter duas palestras, tá? Uma com o Dr. Renato e outra com a doutora Maria Cristina. E após, nós vamos fazer a discussão de dois casos clínicos, tá? De uma forma multidisciplinar. A gente quer, durante os casos clínicos, se vocês quiserem, a gente vai ter muito prazer que vocês nos acompanhem, mas também participem da discussão e tragam as vivências de vocês para dentro dos casos que a gente vai estar. São casos reais que ocorreram e a gente trouxe, e espero que seja bastante dinâmico nessa segunda parte. Então, agora no momento, eu chamo o Dr. Renato Gorga Bandeira de Mello, geriatra, doutor em cardiologia da URGS, professor do Departamento de Medicina Interna da Unidade de Geriatria da FAMED da URGS e diretor científico da SBGG Rio Grande do Sul. Dr. Renato. O pointerzinho? Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite. É o segundo ano consecutivo que eu tenho a honra de estar junto a vocês num evento tão interessante em que comemora a valorização da profissão do farmacêutico. E eu tive a oportunidade, a sorte de me formar, de fazer a minha especialização, a minha residência dentro de um cenário multidisciplinar em que a presença do farmacêutico era constante, e eu tive então a chance de entender a relevância de trabalharmos em conjunto, o respeito mútuo entre as profissões e o quanto isso só valoriza o nosso trabalho, e não só valoriza o trabalho, mas como traz frutos valorosos para os nossos pacientes.
Eu fui convidado a falar esse ano nesse fórum de gerontologia e tenho a missão de conversar com você sobre avaliação do paciente idoso, para que a gente consiga entender o porquê ele é tão diferente de um indivíduo adulto, talvez tão diferente ou mais do que uma criança é de um adulto, para que a gente possa saber identificar questões extremamente importantes para que a condução do cuidado a essas pessoas seja diferenciado ao ponto de não causar problemas e também, obviamente, de trazer benefícios ao nosso paciente. Ontem mesmo eu recebi por e-mail do Medscape, eu não sei se vocês acompanham, e eu sempre busco enxergar onde está a geriatria, a gerontologia em tudo aquilo. E o segundo tópico em destaque era referente à iatrogenia, falando que o tratamento e não os erros médicos, não os erros farmacológicos, são responsáveis pela maior parte dos eventos negativos no paciente de mais idade. Mesmo quando todas as boas práticas de inclusão do tratamento são indicadas, há problemas. E, frequentemente, os idosos são acometidos por efeitos adversos, muitas vezes graves e que acabam levando a internações hospitalares e complicações maiores de saúde. Mas por que isso acontece? Por que é tão diferente nessa população do que acontece na população adulta? E por que é tão importante a gente falar sobre isso na Semana do Farmacêutico? Porque o nosso país está envelhecendo drasticamente. Nós vemos que países como França e Suécia levaram quase 100 anos, ou mais de 100 anos, no caso da França, para se tornarem países envelhecidos. Eles tinham populações com menos de 7% de idosos e levaram mais de 100 anos para que o percentual de idosos da população fosse maior do que 14%. No nosso país, por sua vez, nós temos míseros 20 anos para enfrentar essa realidade. Há menos de pouco tempo, menos de 10 anos, talvez, a nossa população era constituída por 7% de idosos. E chegará a 20% de idosos, provavelmente já em 2030, quando a população com mais de 60 anos de idade, proporcionalmente, será maior do que a população de pessoas com menos de 14 anos de idade. E nós estamos preparados para isso, e preparados, sobretudo, para encarar essa realidade. Aos 60 anos, a sobrevida residual de mulheres é de cerca de 23 anos de idade. Ou seja, em média, toda mulher hoje, aos 60 anos de idade, tem uma expectativa de vida de 23 anos pela frente. Isso chega a cerca de 15 anos em pacientes com pessoas com 70 anos, pouco mais de 10 anos aos 75 anos e 10 anos em pessoas com 80 anos de idade. Essa é a sobrevida média. Isso é maravilhoso. Isso mostra o quanto estamos avançando em questões fundamentais, como saneamento básico, acesso aos cuidados de saúde, melhorias das condições de vida, etc. Mas o grande problema no nosso país está aqui, 26% do tempo residual de vida de pessoas com 60 anos é agregado em incapacidade. E isso vai aumentando gradativamente, chegando até 45% do tempo de vida remanescente agregado em incapacidade. Ou seja, com pobre qualidade de vida, com diversas doenças, sofrimentos e assim por diante. E por que isso acontece? Porque a gente ainda não está preparado para identificar alterações que nos façam enxergar onde tem problema e onde não tem problema. Nós precisamos formar exércitos de geriatras, exércitos de gerontólogos? Na minha opinião, não. A gente tem que formar profissionais de saúde que entendam essas peculiaridades e que possam aplicá-las no seu dia a dia e conseguir enxergar, a partir do momento que é exposto a esse tipo de informação, o paciente idoso de uma forma diferente,
como um indivíduo diferente do ponto de vista fisiopatológico, assim como uma criança é. Assim como a gente adapta condutas farmacológicas a uma criança, a gente precisa entender quais são os riscos de uma intervenção num paciente idoso para que a gente não seja iatrogênico. Então, a gente precisa saber o que é normal, entre aspas, normal, na verdade, do ponto de vista gaussiano, que está na média, né, e o que é patológico. E isso é um desafio muito grande. Nós vemos que pessoas podem envelhecer bem, como podem envelhecer mal. Eu posso ter aspectos de redução de alguns funcionamentos sistêmicos, sem que isso repercuta no funcionamento global, mas eu posso ter, em cima disso, exposições a patógenos, exposições a fatores de risco que façam com que mecanismos de senilidade se desencadeiem até que a gente chegue a esse ponto. Por exemplo, a função cardíaca, com o envelhecimento, há maior rigidez arterial, alterações da função diastólica cardíaca, reduções da reserva cardíaca, assim como há reduções da reserva pulmonar, quando consideramos o sistema respiratório, por diversas razões, por enrijecimento da caixa torácica. A mesma rigidez arterial causa reduções de fluxo sanguíneo no rim, que acabam levando a reduções graduais da taxa de filtração glomerular, mas não ao ponto de causar doença. Reduz a reserva. Um indivíduo que antes tinha uma função renal plena, hoje em dia vive completamente bem e normal, sem repercussões, apesar de ter uma função renal 50% menor do que ele tinha aos 40 anos de idade. Mas, como eu disse para vocês, a reserva é menor, mas ele não tem doença, ele não tem falta de ar, ele não tem edema, ele não tem complicações. Mas, eventualmente, alterações patológicas se somam, as alterações senis, como a hipertensão, tão frequente no idoso, pode chegar até 70%, 75% de prevalência em pessoas com mais de 70 anos de idade, a aterosclerose que se acumula ao longo da vida, as valvopatias por degenerações valvares, as questões renais também com agressões diretas, como hipertensão, diabetes, que acabam piorando a função renal em cima de uma reserva que já era limítrofe. Ele funcionava muito bem, mesmo perdendo função renal ao longo do tempo, mas a partir do momento que eu imputo nesse sistema uma alteração patológica, eu tenho o limiar de funcionalidade que é ultrapassado e eu começo a ter problema. Então, são transições que acontecem abruptamente ou em um contínuo, que é a mais comum. Só que o problema é que é assim que a gente vê na prática, essas alterações. Elas se sobrepõem. A rigidez arterial é considerado o principal mecanismo fisiopatológico da hipertensão no idoso. E a hipertensão aumenta a rigidez arterial. E por aí vai. Então, eu enxergo tudo embaralhado. Eu não posso usar parâmetros simples que a gente usa em um adulto para tentar diferenciar o que é normal e o que é patológico. A gente tem que ir atrás de algumas pistas, porque essa associação é o que causa doenças no paciente idoso. E que pistas são essas? Que vão determinar onde eu vou colocar aquele indivíduo que eu estou avaliando. Se eu vou colocar ele nessa curva azul, se eu vou colocar na curva vermelha, ou se ele vai andar pela curva preta. Esses são os diferentes caminhos de evolução de um indivíduo. Ele pode ter um envelhecimento extremamente bem-sucedido, em que não há doenças agregadas, e ele vai viver por um longo tempo sem nunca ultrapassar o limiar de funcionalidade. Ele nunca vai se tornar dependente. Ou, se for se tornar dependente, vai ser agudamente muito próximo de sua morte. Ele não vai estar naqueles 45% do tempo de sobrevida residual com dependências, precisando de ajuda, com sofrimentos. E eu tenho aqueles que a grande maior parte das pessoas que se cuidam transitam no caminho de envelhecimento usual, que dificilmente
vai entrar naquele grupo com muito sofrimento agregado nos últimos anos de vida. Mas nós temos um grande contingente populacional que caminha na linha vermelha e que, eventualmente, toma condutas em determinados pontos e vai caminhar, largar mais abaixo em uma curva semelhante ao envelhecimento usual. Então, isso é difícil da gente enxergar precocemente. A gente acaba enxergando depois, retrospectivamente, olhando o caminho de vida dessas pessoas. E o mais importante de tudo é que a idade não é o fator de maior relevância na determinação do caminho que aquelas pessoas vão andar. Não é como... eu não posso usar estratificações por idade de uma forma tão clara quanto eu usava antes. É óbvio que as médias se diferenciam, mas eu tenho, na prática do dia a dia, a visualização de fenótipos completamente distintos dentro de uma mesma faixa etária e que definem e que modificam muito a forma como a gente vai encarar e tratar essas pessoas. Como eu falei para vocês, o envelhecimento fisiológico ele pode gradativamente se somar ao envelhecimento patológico em uma área inicialmente de envelhecimento bem-sucedido, com redução gradual da vitalidade, aumento gradual da fragilidade, até que ele chegue a intermediários cinzentos, em que ele depende menos, mas já começa a se tornar mais suscetível a problemas relacionados ao envelhecimento, até caminhos finais, em que ele é completamente dependente. Isso pode acontecer nesse contínuo, ou ele pode estar aqui e ter uma hipertensão leve, ter um AVC e pular direto para outra ponta da curva, onde ele vai viver 10 anos, 15 anos, com sequelas graves, dependente e com sofrimentos agregados. E como é que eu vou diferenciar quem é um gerontolescente? Eu adoro esse termo. Esse é um novo conceito que vem sendo instituído pelo professor Alexandre Kalash, que é uma das maiores autoridades mundiais em políticas de envelhecimento. Ele é brasileiro, geriatra, radicado na Inglaterra durante muitos anos. E ele sempre diz que os baby boomers criaram a adolescência. Quando eles chegaram, aquelas pessoas que nasceram na década final da década de 30 até meados da década de 40, inventaram nos anos 60 a adolescência. Eles não eram mais crianças e subitamente caíam de paraquedas no trabalho, casavam e tinham filhos aos 18. Eles aproveitavam a vida, descobriram novas coisas e iam em busca de novos ideais e de aprendizados que só a vida, hoje, a gente sabe, pode ensinar. E essa mesma geração chega agora aos seus 65, 70 anos, cheia de gás. Não são mais vozinhos, vozinhas, como alguns gostam de dizer. São pessoas laboralmente ativas, socialmente ativas, que namoram, vão a festas, mas também a grande maior parte delas que se mantém absolutamente robusta ao ponto de chamar toda a família no domingo. Eu não preciso ter um rei do bailão, eu não estou falando no rei do bailão, mas pessoas de 70 anos que se governam, pegam um carro, vão para a praia, com 80 anos viajam para a Europa. Claro que eu ainda estou trazendo como exemplo uma ponta do iceberg, né, dentro da nossa sociedade, mas que daqui a pouco, como a gente mesmo já viu, o envelhecimento se espalhando da forma que se espalha, vai chegar a uma realidade mais global. Mas eu também tenho que saber como é que eu vou identificar esses aqui, que são os pacientes frágeis, os pacientes dependentes, aqueles com maior risco de desenvolverem as síndromes geriátricas, ou seja, aqueles que vão ter associação de sinais, de sintomas e de mecanismos fisiopatológicos, às vezes de distintos sistemas, que vão colocar esse indivíduo em grande risco de ter complicações. A síndrome geriátrica ela é um pouco diferente da síndrome clínica, porque ela não é um mecanismo fisiopatológico que causa 1, 2 ou 3 doenças e que causa risco de morrer ou de hospitalizar. É um conjunto de várias perdas de sistemas que levam a uma vulnerabilidade a complicações de vários sistemas e várias complicações que num adulto não são valorizadas, como quedas, como iatrogenia, como declínio cognitivo, perda da independência, da autonomia, né? Por exemplo, alguém arriscaria me dizer a idade desse senhor que carrega, parece uma coleira de cachorro?
Alguém chuta, me ajuda. Esse aqui? Tá, então aqui ele já ganhou 90. Esse aqui ganha quanto? 80? E esse aqui? 60. E se eu me arriscasse a dizer que os três têm 70, vocês duvidariam de mim? Não, né? Para vocês verem, a idade não é um bom parâmetro quando a gente avalia pessoas com mais, em situações mais próximas do final da vida. Esse aqui não está perto do final da vida, esse aqui está. Mas eu poderia dizer ainda mais, esse aqui tem 70, esse tem 80, esse tem 90, e eu poderia estar certo igual. Então, a idade se torna realmente um fator de menor relevância. E como, então, eu vou saber identificar quem é quem? Quem é que vai para a linha preta, quem é que vai para a linha azul, quem é que vai para a linha vermelha, e quem é que vai passar pelo raio da linha verde? E em que momento eles vão passar pela linha verde? Obviamente, passa pela anamnese, pelo exame físico, onde eu vou buscar as mesmas informações que a gente busca em qualquer paciente. Mas existem peculiaridades, problemas de comunicação por uma hipoacusia, dificuldades de falar, sequelas de doença, e que, apesar da anamnese e do exame físico se manterem, e sempre se manterão como o alicerce da avaliação clínica, eu preciso de mais. Eu preciso de uma avaliação mais global para que eu consiga entender onde esses pacientes estão e quem é que está em risco de desenvolver síndrome geriátrica, se é que já não a tem. E aí propuseram a avaliação geriátrica ampla, que é um processo obrigatoriamente multidisciplinar, de diagnóstico, e não só de diagnóstico, mas que desencadeia é o gatilho para tratamentos, para intervenções de reabilitação, intervenções de cura, intervenções preventivas. É uma avaliação que desencadeia condutas, e essa é a grande diferença da avaliação geriátrica ampla, multiprofissional, multidisciplinar e, principalmente, em modelos ideais interdisciplinar, em que se consegue planejar o futuro de tratamento de uma forma diferente do que a gente faz isoladamente, cada um na sua área. E tudo isso não é novo, isso vem de décadas e décadas atrás, e foi, primeiramente, postulado e solicitado a inclusão dessa ideia pela doutora Marjorie Warren, uma inglesa que, nos anos 30, foi pioneira na medicina como mulher, e que foi pioneira em tantas outras coisas. Ela reabilitava pacientes acamados, ela foi para dentro de leprosários, ela foi para dentro de locais onde havia pessoas com sequelas de doença para trabalhar, e ela é a mãe da geriatria. Ela acabou levando ao Colégio Britânico a ideia de que haveria uma necessidade de criar uma especialidade que cuidasse de pessoas com necessidades mais amplas. E, como eu falei para vocês, a avaliação desencadeia a intervenção, e que o maior objetivo é melhorar a funcionalidade. Esse tipo de avaliação antecipa a identificação de problemas, permite diagnósticos amplos, não só de doença, mas do impacto que essas doenças têm sobre aquele indivíduo, e o que essa doença ou esse conjunto de problemas causa no dia a dia dessas pessoas, e o quanto isso está relacionado ao prognóstico dessas pessoas. Também considera sempre o respeito à vontade dos pacientes, a troca de informação entre a equipe, da equipe com o paciente e sua família, estipulando sempre metas de intervenção, essas intervenções sendo constantemente reavaliadas para que novas intervenções sejam colocadas em prática e para que a gente possa novamente reavaliar. Isso é um ciclo contínuo. E essa é a grande diferença de quando a gente está olhando muito bem para um paciente geriátrico e do quando a gente pratica medicina de adulto em um indivíduo de mais idade.
Nesse momento em que a gente entende que existe pelo menos a necessidade de uma avaliação mais criteriosa, que foge um pouco do nosso métier usual, de avaliar que doença o senhor tem, que remédio o senhor toma. Não, e se a gente começar a entender assim, quantos remédios o senhor toma? O que esses remédios podem lhe causar de mal, além dos pleiteados benefícios? E até que ponto esse problema que o senhor tem, que o senhor está tratando, realmente muda o seu prognóstico, se esse tratamento piora a sua qualidade de vida? Aonde que eu quero ir? Eu quero melhorar a sobrevida, eu quero melhorar a qualidade de vida, ou eu quero as duas coisas? Então, a gente começa a enxergar de uma forma diferente. E a avaliação geriátrica ampla, como o próprio nome diz, ela é ampla. Ela precisa avaliar diversos e distintos domínios. Domínios sociais, domínios das síndromes geriátricas, comorbidades, alterações cognitivas, e a base de sustentação de tudo isso é a avaliação do impacto funcional. As alterações psiquiátricas, psicológicas, as questões nutricionais, que são tão relevantes, o uso de fármacos, prescrição apropriada, evitar polifarmácia, evitar fármacos com ação potencialmente deletéria, principalmente fármacos com ação anticolinérgica, fármacos com ação sedativa, que influenciam de forma direta no que a gente vai ver a partir de agora. Na abordagem multidimensional do idoso, eu começo a conseguir enxergar onde cada uma daqueles domínios influencia diretamente sobre o outro. E tudo isso se sustenta, como eu disse, na funcionalidade. E a funcionalidade o indivíduo só é funcional quando ele é capaz de ser autônomo e capaz de ser independente. A autonomia é a capacidade que esse indivíduo tem de planejar as suas coisas, de ter os seus desejos colocados em prática, de pedir as coisas, de pensar e de querer, basicamente. E a independência na capacidade de fazer. Então, se uma das duas estiver alterada, eu vou ter dificuldade para executar. E se eu tiver dificuldade para executar, eu vou perder minha funcionalidade e, eventualmente, eu posso me tornar dependente de outras pessoas. A autonomia depende basicamente da cognição, da capacidade de funcionamento intelectual e que também é influenciada diretamente pelo humor e pelo comportamento. E a independência depende basicamente da mobilidade, da capacidade de locomoção, a capacidade de se deslocar e também a capacidade de se comunicar, de falar, de ouvir, de enxergar. E todas elas podem ser avaliadas profundamente através de diversas formas, que não é o objetivo maior aqui hoje. O objetivo maior é a gente recordar e conversar sobre a existência dessa situação e da necessidade da gente aplicar cada vez mais esse tipo de abordagem. São testes físicos, testes cognitivos, enfim, testes de visão, de audição, de fala, em que a gente consegue, através desses instrumentos, enxergar essa turma aqui, que são as síndromes geriátricas, que são os Is. Nós falamos muito em Is, já foram 4, já foram 5, já são 6, talvez 7, são muitos os Is. E os Is mais frequentemente encontrados são as instabilidades posturais, a incapacidade cognitiva, e aí o grande protótipo são as demências, aqui diretamente relacionada às quedas, a imobilidade, a perda da capacidade de se deslocar, e isso está associado a diversas outras situações de risco nutricional, de perda de massa muscular, também de quedas. A incontinência esfincteriana e a incapacidade comunicativa. Poderia agregar a insuficiência social, entre outras alterações. E chama a atenção dos senhores a iatrogenia. Através disso, dessas avaliações, eu consigo saber quem é vulnerável. E quem é vulnerável a qualquer uma das síndromes geriátricas está diretamente sob risco
muito grande de ter outra síndrome geriátrica. Se eu tenho instabilidade postural, eu posso cair. Se eu cair, eu me torno imóvel. Se eu me torno imóvel, eu posso me tornar desnutrido. Se eu me torno desnutrido, eu fico com maior risco de ter problemas clínicos, eu posso ter maior risco de desenvolver incapacidades cognitivas. Se eu tenho incapacidades cognitivas, eu tenho maior risco de cair, e por aí vai. Todas elas podem diretamente desencadear outra síndrome geriátrica. E tem uma, que é Manual Básico de Gerontologia e de Geriatria, iatrogenia. A iatrogenia normalmente acontece em situações, normalmente não é uma situação involuntária, que ocorre quando a gente tenta causar um benefício ao paciente fazendo tudo certinho. Tá? Não é erro. Iatrogenia é um efeito deletério que acaba acontecendo por somação de uma intervenção com a vulnerabilidade. Se a minha intervenção é de alto risco, eu posso causar iatrogenia mesmo em indivíduos não vulneráveis. E se eu tenho indivíduos muito vulneráveis, eu posso causar iatrogenias graves com remédios simples, como um analgésico simples, como o paracetamol. E todas elas estão diretamente relacionadas. E essa é a grande questão quando a gente fala de síndromes geriátricas. Como exemplo, eu trago para vocês algumas escalas que a gente usa na prática dentro das unidades de geriatria, dos ambulatórios de geriatria e dentro dos ambulatórios multiprofissionais de avaliação, que são as avaliações de funcionalidade através das escalas de atividades básicas, de atividades instrumentais, de vida diária, que eu consigo ter ideia do grande impacto que as outras coisas que vêm abaixo causam, que são as alterações de cognição, as avaliações cognitivas breves, o Mini-Mental, testes de cognição mais específicos, mais aprofundados, de avaliações de domínio cognitivo, assim como as avaliações da funcionalidade motora e da capacidade comunicativa. Todas elas são passíveis de serem avaliadas de forma rápida e objetiva. E com esses dados todos em mãos, como eu falei para vocês, eu vou conseguir separar quem é robusto, quem está em risco e quem já está em fragilidade. Esse algoritmo nos demonstra que a fragilidade multidimensional ela é consequência da redução da reserva homeostática. Ou seja, eu tenho redução da reserva de todos os sistemas. E quando eu agrego a gota d'água do mecanismo fisiopatológico, a patologia, o fator de risco em si, se transborda a reserva desse sistema, o indivíduo não consegue ter lastro para vencer e, em cadeia, ele começa a desencadear a insuficiência de distintos sistemas ao mesmo tempo. E eu posso ter pistas também mais simples para buscar, como pacientes com comorbidades múltiplas. Se eles já não tiverem síndromes geriátricas, eu vou dizer que eles estão em risco de ter, estão em risco de fragilização. Aqueles que já têm alguma alteração cognitiva, mas que ainda não fecha diagnóstico para demência, ou seja, para uma insuficiência cognitiva propriamente dita, ou outra síndrome geriátrica, ou aqueles já com fenótipos de fragilidade, com perda de massa muscular, com redução da velocidade da marcha, se tornam mais lentificados, visivelmente mais frágeis, mas ainda sem preencherem aqueles critérios maiores das síndromes geriátricas. E aqueles outros já frágeis, com as síndromes estabelecidas, com soma dessas síndromes, e aí espectros diferentes. Aqueles pacientes com fragilidade estabelecida, aqueles com uma fragilidade muito grande, né? E aqueles com fragilidade em situações de terminalidade. Cada um desses grupos ele deve ser cuidado de uma forma diferente. Por isso, a individualização das avaliações e das condutas no paciente geriátrico são fundamentais. E a extrapolação de conceitos do adulto para esse tipo de paciente costuma nos causar alguns problemas. Portanto, em resumo, eu consigo avaliar a reserva funcional através desses testes. Se eu consigo avaliar, eu consigo identificar quem é mais vulnerável, quem já tem perda de funcionalidade, quem está se tornando mais dependente. E esses que são mais vulneráveis
são menos resilientes. Estímulos negativos, como um simples fármaco analgésico, ou um simples antiespasmódico, um simples antiemético, fazem com que esse indivíduo não tenha, como eu falei para vocês, lastro para vencer isso. Estímulos pequenos fazem com que ele se torne muito doente muito rapidamente. Ele é menos resiliente. Uma pneumonia que pode ser tratada em casa com antibiótico por via oral e o paciente se recupera rapidamente, se ele tem 45, 50 anos, plenamente funcional, ou se eu tenho 75 anos e sou atleta, não precisa ser atleta, mas que trabalhe, que mantenha a sua funcionalidade global preservada, é muito mais simples do que no indivíduo menos resiliente, que uma infecção respiratória pode causar uma depressão respiratória, que pode causar uma apatia muito grande, que pode causar delírio, que é a flutuação cognitiva, que faz com que ele perca a orientação temporal, perca a orientação espacial, entre em delírio propriamente dito, né? E quando eu enxergo tudo isso, eu enxergo a fragilidade. Hoje de manhã nós tivemos um encontro que nós temos mensalmente dos principais serviços de geriatria do país, que é a Telegero. Toda quinta do mês nós nos reunimos para discutir. E hoje o tema de discussão foi que nós estamos montando um grupo, uma força-tarefa para criar o primeiro consenso brasileiro de fragilidade. Porque ninguém sabe o que é fragilidade. Nem mesmo a comunidade científica ainda chegou a um consenso do que é fragilidade. E a partir do momento que a palavra fragilidade é usada para tanta coisa, a síndrome de fragilidade acaba entrando nesse bolo e as pessoas acabam não entendendo o que é a fragilidade e como a gente pode intervir para evitá-la e como a gente pode, inclusive, tratá-la, reabilitá-la. É fundamental que esse tipo de esforço aconteça para que a gente possa, como eu falei para vocês, não criar exército de especialistas, mas profissionais de saúde com base teórica para poder entender que o idoso é diferente e que atenções especiais devem ser tomadas. E como eu disse para vocês, esses pacientes frágeis entram em problemas em cascata, né? Eles, no momento de declínio cognitivo, pode cair, sofrer iatrogenia, cair de novo, e quando cai, entra em delírio, que é um fator de risco muito elevado para declínio cognitivo, e por aí vai, as doenças crônicas que se somam. É um bolo de complexidade e que muitas vezes passa pela gente e a gente não enxerga. Porque quando a gente não sabe o que é, a gente não enxerga. A gente nunca faz um diagnóstico se a gente não pensa no diagnóstico. Então, às vezes, as coisas passam despercebidas e a gente valoriza pouco. E por que é importante valorizar? Porque, sabidamente, todas essas complicações se associam a pior prognóstico, a perda futura de autonomia ou piora dessa dependência, sofrimento, não só do paciente, mas de toda a sua família, perda da qualidade de vida e também tem um impacto social muito grande. Ainda mais em um país como o nosso, em que dificuldades financeiras de gestão do sistema público de saúde são bem consideráveis. Isso só é possível através de abordagens interdisciplinares e a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. E eu não tenho certeza, que iniciativas como essa do Conselho Regional de Farmácia aqui do Rio Grande do Sul, em trazer uma mesa multidisciplinar para discutir um caso de forma interdisciplinar é fundamental. A gente precisa instituir esse tipo de prática em todas as áreas. Dentro da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, nós temos instituído, a nossa última jornada foi, eu não vou dizer 100%, porque tiveram 3 conferências em que, por ser uma conferência, foram proferidas por um único palestrante. Mas todas as outras mesas, nós tínhamos, no mínimo, 3 profissionais de 3 áreas da saúde diferentes. E essa é a realidade que a gente tem que buscar e que vocês estão promovendo aqui. Mas é tão importante a gente saber tudo isso, mas eu queria saber, assim, se eu fizer tudo isso, o que acontece com o meu paciente? Nós temos diversas evidências científicas palpáveis, contundentes, robustas, nos mostrando que esse tipo de abordagem reduz desfechos, né?
Essa meta-análise, publicada no British Medical Journal em 2010, é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que randomizaram idosos ou para essas abordagens multidisciplinares, em pacientes internados, ou para abordagens usuais, né, de tratamento. Foram 4.780 pacientes incluídos nesses 17 trials, em que os pacientes que foram submetidos a essas intervenções tiveram alta com melhor funcionalidade quando comparados aos que receberam o tratamento padrão. Isso se manteve 3 a 12 meses depois nos estudos de segmento. E o mais importante, esse tipo de abordagem reduz mortalidade. Não só mortalidade intra-hospitalar, na ordem de 28%, mas também reduz mortalidade em 3 a 12 meses de segmento. Ou seja, é uma intervenção simples, barata, mas que requer uma organização muito grande e que tem benefícios muito contundentes. E o mesmo a gente enxerga em pacientes institucionalizados. Portanto, finalizando, vivemos em um país em franco envelhecimento e de rápido processo de envelhecimento, e que é difícil a gente se preparar para essa realidade. E nós temos que nos preparar, porque senão teremos sérias complicações daqui para frente. Temos que saber, não como especialistas, como eu disse, mas como profissionais de saúde, quais são as peculiaridades do paciente idoso. Saber entender que existem alterações que são normais, mas a maior parte delas não é normal. Elas são associadas a patologias, a fatores de risco que aumentam a incidência das doenças. Que nós precisamos, portanto, de abordagens multidimensionais. E quanto mais dimensões a gente conseguir avaliar ao mesmo tempo, melhor. Mas se pelo menos, se nós não tivermos condições, que nós estejamos preparados para avaliar na nossa avaliação, pelo menos 2 ou 3 dessas dimensões. E todos nós somos capazes, todos nós profissionais de saúde, somos capazes de avaliar pelo menos 3 dimensões. E com elas, nós vamos identificar as síndromes geriátricas. Nós vamos identificar quem é frágil, quem está em processo de fragilidade e, basicamente, quem é vulnerável. E urge a difusão de treinamento e atuação interdisciplinar. Enquanto isso continuar no discurso, infelizmente, não avançaremos. E eu espero que iniciativas como essa se difundam cada vez mais, para que a gente possa nos educar, trocar conhecimentos, para que os nossos pacientes, a nossa população, não só os doentes já, mas aqueles que a gente pode prevenir para que não sejam doentes, se beneficiem. Muito obrigado. Bom, então agora para continuarmos os trabalhos, eu chamo a doutora Maria Cristina Verlang, que é graduada em farmácia pela URGS, tem mestrado em psicologia social e da personalidade pela PUC, doutorado em gerontologia biomédica pelo IGG da PUC e coordena o curso de farmácia da Universidade Federal de Pelotas. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite da comissão organizadora do evento, dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante nessa área, nessa semana do farmacêutico, né, que eu tenho acompanhado, que tem sido uma semana de excelentes trabalhos. E me coube, então, a missão, né, de trabalhar com vocês hoje nessa mesa redonda, começando, então, a falar sobre a prática clínica farmacêutica ao paciente idoso. Então, dando continuidade ao que o Dr. Renato, nosso geriatra, que expôs de uma forma tão brilhante a sua fala, nós nos encontramos hoje num momento de transição epidemiológica muito importante no nosso país, onde o Rio Grande do Sul ocupa um espaço bastante expressivo nesse aspecto, né? E a Porto Alegre, a capital, que tem a maior proporção de idosos em relação à população total, né? Nós temos, considerando as faixas da população, nós temos 15% de pessoas com mais de 60 anos na cidade de Porto Alegre, nossa capital.
Então, isso chama a atenção, né, para as questões que demandam desse processo de envelhecimento. E aí, aqui, eu me reporto à questão do aumento das taxas de doenças crônicas não transmissíveis, que vem acompanhando os pacientes idosos. E, junto com isso, né, obviamente, que o maior consumo também de medicamentos. Então, o fato de ter, né, um aumento nas doenças crônicas não transmissíveis demanda também no maior consumo de medicamentos pelas pessoas. E, nesse cenário de aumento de consumo de fármacos, numa sociedade que tem um aspecto da automedicação muito presente, por diferentes motivos, que não me cabe aqui agora falar, isso se torna, de fato, um grande desafio para os profissionais da saúde que atuam, né, com a ferramenta medicamento nas práticas terapêuticas ao paciente. E, nesse contexto, né, cabe comentar que nós temos o conceito ampliado de saúde, onde o conceito ampliado de saúde aborda a saúde não apenas como uma ausência de doença. A saúde, sim, ela envolve os diferentes aspectos do indivíduo de uma forma integral e, por isso, né, para que se consiga acompanhar, atingir essa saúde, esse conceito ampliado de saúde, demanda também a integração, um trabalho interdisciplinar, ações intersetoriais, e que possam trabalhar essa pessoa, esse paciente idoso, que é o nosso foco aqui hoje, de uma maneira integral. E, nesse sentido, né, dando sequência ao final da fala também do Dr. Renato, a necessidade de nós termos profissionais preparados para atender essa demanda, né? Então, aqui, nesse aspecto, eu trago a figura do farmacêutico. Será que o farmacêutico, hoje, pela sua formação, ele está preparado para assumir esse papel junto às equipes de saúde, trabalhando de forma interdisciplinar, com o geriatra, com o psicólogo, com o enfermeiro, com o farmacêutico, com o nutricionista, com o serviço social, com a físio? Será que a gente está preparado para isso? Eu posso dizer para vocês, e vocês devem ter acompanhado, e acho que se falou muito disso também nessa semana, os avanços importantes que a nossa profissão vem alcançando no aspecto da prática clínica farmacêutica. Nós estamos alcançando um espaço que vem sendo cada vez mais almejado por todos nós e que vem sendo cada vez mais implementado. Com destaque para a resolução do Conselho Federal de Farmácia, que balizou toda a discussão que formatou, né, a consulta pública, onde se discutiu o arcabouço dos serviços teóricos dos serviços farmacêuticos clínicos no nosso país. E nesse sentido, a partir desse aspecto, e aqui eu trago apenas alguns exemplos, então nós temos outros documentos importantes também que culminam com publicações recentes do Ministério da Saúde. A farmácia clínica, ela é a área voltada à ciência e à prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir doenças. Então, a partir desse conceito, a gente passa a entender que a farmácia clínica, ela tem uma abrangência bastante importante. E hoje, né, a farmácia clínica, ela incorpora a filosofia de prática que vinha sendo denominada de atenção farmacêutica, de segmento farmacoterapêutico, que eu sei que foi amplamente debatido em outros espaços dessa semana, e que nos reporta, então, né, ao nosso papel importante frente à busca do uso racional de medicamentos, e aqui eu me refiro especialmente à figura do paciente idoso. E quando a gente fala em uso racional de medicamentos, eu penso também na questão, sempre em paralelo com a questão da integralidade e da questão do trabalho interdisciplinar. E isso está de acordo com o que a Sociedade Americana de Geriatria também coloca, onde ela prevê, né, os princípios do cuidado geriátrico, envolvendo um trabalho de equipe e o farmacêutico também, né, sendo um profissional importante nesse processo de cuidado ao paciente idoso. E, paralelo a isso, alinhado a esses princípios, o Ministério da Saúde, no nosso país, coloca, né, a avaliação geriátrica global, que foi muito bem colocada agora há pouco, como uma das ferramentas que devem ser trabalhadas com esse paciente. E, nesse aspecto,
nós temos a avaliação multidimensional do idoso e, dentro dela, nós encontramos também a avaliação por uso de medicamentos. Aqui na avaliação multidimensional do idoso, ela se encontra como apenas esse nome, avaliação de medicamentos, que é o nosso papel, né, nossa entrada ali para fazer essa ponte com os demais profissionais da saúde que trabalham com o paciente idoso. E aí eu pergunto para vocês, diante disso tudo, de toda essa complexidade, do aspecto da integralidade, da interdisciplinaridade, quais são os nossos desafios? De que modo a gente pode atuar de forma prática frente à equipe de saúde para melhor atender o paciente, o usuário idoso? De uma forma resumida, eu enxergo que o farmacêutico encontra desafios relacionados à sua própria formação enquanto profissional da saúde, para ser um profissional da saúde, desafios relacionados à complexidade da farmacoterapia desse paciente, que permeiam aspectos da prescrição e outros também que envolvem o sistema de saúde no nosso país, acesso e outros aspectos. E também, especificamente, a questão do sistema de saúde e a política como um todo. Então, do ponto de vista do profissional, será que nós, ou vocês farmacêuticos ou futuros farmacêuticos aqui presentes, conhecem o idoso e o que ele necessita? Será que a formação que nós estamos recebendo, que a gente vem tendo no nosso processo de formação profissional, nós temos essa possibilidade de desenvolver essas competências para poder entrar numa equipe de saúde, atuar de forma efetiva junto ao paciente idoso e promover o uso racional de medicamentos, reduzir a insegurança para o uso de medicamentos e reduzir a chance de heterogeneia medicamentosa? O que vocês acham? Numa abordagem gerontológica? Então, para a gente poder responder isso, né, será que a gente está nesse processo? É importante que a gente saiba também quem é o idoso, né? Será que nós sabemos quem é o idoso? Quem é essa pessoa que faz parte de uma grande fatia da população e que provavelmente um dia nós também estaremos ocupando, né? Assim espero. Então, quem é esse idoso? O idoso é aquela pessoa que muitas vezes se encontra confusa em relação ao uso dos medicamentos, ou porque não lembra como vai usar, ou porque não entendeu o que foi dito e, por algum constrangimento, não perguntou para o médico ou para o profissional que lhe assistiu como ele deveria fazer para usar o medicamento, e ele chega na hora de usar e fica muito atrapalhado. É aquela pessoa que tem uma dificuldade visual, muitas vezes, para enxergar o que está escrito numa bula de medicamentos, para compreender e decodificar uma receita médica mal preenchida. É aquela pessoa que se sente num processo de isolamento, porque ele está num processo de perdas, né? O idoso ele passou por diferentes perdas, ele tem um ganho muito importante, que é os saberes, toda a competência de saberes, toda a caminhada de vida dele, que é o grande ganho, né, que diferencia ele dos demais. Mas é uma pessoa que passou por perdas emocionais, por perdas que envolvem aspectos emocionais, sociais, e que a sociedade ainda trabalha de uma forma, trata de uma forma bastante preconceituosa nos dias de hoje, no nosso país, infelizmente. E é aquela pessoa que necessita, muitas vezes, de um amparo, de um cuidado, de algo além do que perguntar apenas qual é o medicamento que o senhor está usando, ou você tem alguma dificuldade para usar o seu medicamento. Talvez essa pergunta não seja a pergunta mais importante a ser feita para o paciente idoso no primeiro momento de uma consulta farmacêutica. E ele é, né, na verdade, o idoso, aquela pessoa que requer justamente desse cuidado, apoiado numa equipe, apoiado num suporte, para que ele se sinta parte, não só da sociedade, mas do contexto onde ele vive próximo à sua família. E, além de tudo, eu diria que o idoso, a partir disso, ele é aquela pessoa que precisa de escuta. Ele precisa ser escutado, para, a partir disso, os profissionais da saúde poderem desempenhar o seu melhor papel e poder oferecer para ele a melhor alternativa de tratamento ou a melhor forma de cuidado. A escuta é a peça-chave nesse processo de cuidado ao paciente idoso, porque é a partir desta escuta que nós, profissionais da saúde,
e eu não digo o farmacêutico, é o profissional da saúde, vai permitir que o paciente idoso traga os seus saberes para construir junto com ele, com o seu contexto, a partir dos seus saberes, a melhor forma de cuidado e trabalhar com ele a construção do seu plano de cuidado terapêutico.